Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério. Que o Espírito de Deus continue levando você a entender e a receber mais uma palavra de Deus. Hoje o tema é um tema importante e que tem muita relevância para a igreja. O tema é Principados e Potestades, compreendendo e enfrentando as forças espirituais. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues, eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos uma igreja que trabalha com libertação em alto nível e também com restauração da personalidade, área da mente, emoções, sentimentos e a vontade. Bem, queridos, bem-vindo ao nosso devocional Principados e Potestades, compreendendo e enfrentando as forças espirituais. No dia de hoje vamos explorar uma temática fascinante e fundamental na guerra espiritual: os principados e potestades. Neste devocional, mergulharemos nas verdades bíblicas e teológicas que nos ajudarão a compreender a natureza dessas forças espirituais. Abordaremos a origem e a queda dos principados e potestades, explorando como eles operam e exercem influência em nossa realidade cotidiana. É importante, amados, ressaltar que não estamos sozinhos nessa batalha. A palavra de Deus nos revela que por meio de Jesus Cristo temos autoridade sobre essas entidades espirituais e podemos resistir a elas com poder e vitória. Prepare-se para uma jornada, um momento transformador. Vamos juntos adentrar no mundo dos principados e potestades, compreendendo-os e enfrentando-os com sabedoria e confiança. Bem, amados, desvendando os principados e potestades. Esse é o nosso primeiro tópico. Os principados e potestades são entidades espirituais mencionadas nas Escrituras Sagradas, que exercem influência e autoridade sobre regiões, nações e até mesmo indivíduos. Neste tópico, vamos desvendar a natureza e definição dessas entidades espirituais, bem como identificar suas características e atribuições na esfera espiritual. Os principados referem-se a governantes espirituais que têm autoridade sobre uma região ou área específica. Eles exercem influência sobre os assuntos políticos, sociais, jurídicos e culturais de uma determinada localidade. Já as potestades são entidades espirituais que operam em níveis mais altos de autoridade, exercendo influência sobre governos, instituições e estruturas poderosas. Ambas as entidades possuem uma hierarquia e organização no reino espiritual. Elas trabalham em conjunto para estabelecer suas influências e promover seus propósitos malignos. Agora, queridos, é importante compreender que, embora essas entidades sejam invisíveis aos olhos humanos, sua influência pode ser observada nos eventos e situações que ocorrem ao nosso redor. As características dos principados e potestades variam de acordo com sua natureza e atribuições específicas. Alguns podem estar ligados a temas como idolatria, imoralidade, violência, engano, entre outros. Eles são mestres da manipulação e trabalham incessantemente para desviar a humanidade dos caminhos de Deus. Amados, ao desvendarmos os princípios e características dessas entidades espirituais, estaremos mais preparados para enfrentá-las de maneira eficaz. Devemos estar cientes de
de que não estamos lutando contra seres humanos, mas contra essas forças espirituais do mal ou da maldade. É necessário estar equipado com armas espirituais corretas e buscar discernimento do Espírito Santo para reconhecer a atuação dessas entidades em nossas vidas e em nosso meio. Meus queridos, à medida que prosseguirmos neste devocional, vamos explorar mais profundamente a atuação dos principados e potestades em diferentes contextos e como podemos resistir a eles por meio da autoridade que temos em Jesus Cristo. Este é o primeiro passo para desvendar o segredo dessas entidades espirituais e buscar a libertação e a vitória em nossa vida espiritual. Prepare-se para adentrar no mundo dos principados e potestades, compreendendo sua natureza e atribuições. À medida que avançamos neste devocional, que sejamos capacitados a reconhecer e enfrentar essas entidades com sabedoria, discernimento e poder sobrenatural. Vamos então ao tópico 2, a origem e a queda dos principados e potestades. Amados, a origem dos principados e potestades remonta ao momento da rebelião de Satanás contra Deus no céu. Originalmente conhecido como Lúcifer, Satanás era um dos serafins, um anjo de elevada posição e poder. Porém, em seu orgulho e desejo de ser igual a Deus, ele se rebelou e foi expulso do céu, juntamente com outros anjos que o seguiram em sua rebelião. A queda de Satanás trouxe consigo a corrupção e a malignidade que afetaram todo o reino espiritual. Esses anjos caídos, conhecidos como demônios, tornaram-se os principados e potestades que exercem autoridade e influência sobre a terra e a humanidade. Eles buscam estabelecer seu reino de trevas, promovendo o pecado, a destruição e a desobediência aos princípios divinos. Agora, amados, sua influência se estende a todas as esferas da sociedade humana. Eles manipulam líderes, influenciam governos, distorcem valores e instigam a rebelião contra Deus. Eles trabalham incessantemente para promover uma cultura de egoísmo, violência, idolatria e engano. É por meio de sua influência sutil e enganadora que muitos são desviados do caminho da verdade. Porém, embora essas autoridades espirituais exerçam poder e influência, devemos lembrar que sua autoridade é limitada em comparação ao poder de Deus. Meus amados, a queda de Satanás e a atuação dos principados e potestades são parte do plano de Deus, que permite que essas forças malignas atuem temporariamente para testar a humanidade e também para manifestar o poder e a glória do próprio Deus em meio à batalha espiritual. À medida que prosseguimos neste devocional, é essencial compreender a origem e a queda dos principados e potestades. Isso nos capacita a reconhecer sua influência e a resistir a seus ataques por meio do poder e da autoridade que temos em Jesus Cristo. Ao nos aprofundarmos nas verdades bíblicas sobre esse tema, seremos capacitados a enfrentar essas entidades com sabedoria, discernimento e fé inabalável. Prepare-se para explorar mais a fundo a origem e a queda dos principados e potestades, compreendendo sua influência na sociedade humana e no mundo espiritual. Que essa compreensão nos fortaleça na guerra espiritual e nos conduza à vitória em Cristo Jesus. Vamos então, queridos, entender aqui no tópico 3 o papel dos principados e potestades na guerra espiritual.
Nesse tópico, iremos explorar o papel dos principados e potestades na guerra espiritual, analisando como eles atuam na oposição ao reino de Deus e quais estratégias e táticas eles utilizam para enfraquecer os crentes e impedir o avanço do Evangelho. Basearemos nossa análise nas verdades bíblicas que nos revelam o modo de operação dessas entidades espirituais malignas. Os principados, meus amados, e potestades são líderes e governantes espirituais que exercem influência e autoridade sobre regiões específicas, nações, comunidades e até mesmo sobre a vida individual dos crentes. Eles formam uma hierarquia de poder maligno, organizando-se para combater os propósitos de Deus e desviar as pessoas do caminho da salvação. Essas entidades malignas têm um profundo conhecimento da natureza humana e utilizam estratégias sutis e enganosas para alcançar seus objetivos. Eles exploram as fraquezas humanas, tentando incitar o pecado, o medo, a dúvida e a desobediência. Eles buscam minar a fé dos crentes, gerar divisões e criar conflitos para enfraquecer a unidade do corpo de Cristo. Queridos, as táticas dos principados e potestades podem variar de acordo com o contexto cultural e espiritual de cada região. Eles podem usar a perseguição, a sedução, a distorção da verdade e a manipulação de circunstâncias para resistir à propagação do Evangelho e minar a influência dos cristãos na sociedade. É fundamental compreendermos que estamos envolvidos em uma batalha espiritual contra essas forças malignas. Precisamos estar alertas e equipados com as armas espirituais que Deus nos concedeu, como a palavra de Deus, a oração, o poder do Espírito Santo e o nome de Jesus. É por meio do poder de Cristo que podemos resistir às investidas do inimigo e permanecer firmes na batalha espiritual. Então, meus amados, ao compreendermos o papel dos principados e potestades na guerra espiritual, somos capacitados a discernir suas estratégias e a resistir a seus ataques. Devemos estar vigilantes e comprometidos com a busca contínua da santidade, do crescimento espiritual e do compartilhamento do Evangelho. Com o auxílio do Espírito Santo, podemos enfrentar essas forças malignas com coragem e confiança, sabendo que em Cristo já temos a vitória. Prepare-se para mergulhar mais profundamente no papel dos principados e potestades na guerra espiritual. Que essa compreensão nos capacite a resistir ao inimigo e avançar na propagação do reino de Deus, sendo instrumentos de transformação e esperança em um mundo que tanto precisa da luz de Cristo. Agora vamos então para o tópico 4, estratégias para enfrentar principados e potestades. Amados, nesse tópico exploraremos estratégias práticas para enfrentar e vencer os principados e potestades na guerra espiritual. Com base nas verdades bíblicas, aprenderemos a desenvolver uma mentalidade de guerra espiritual e a utilizar as armas espirituais adequadas para resistir a essas forças malignas. Entenda quem você é em Cristo Jesus e a autoridade que foi conferida a você como crente. Reconheça que você é um filho de Deus e tem o poder do Espírito Santo habitando em você. Segundo, ore estrategicamente. Dedique tempo para orar de forma estratégica, buscando a direção de Deus e a orientação do Espírito Santo. Ore por sabedoria, discernimento espiritual e fortalecimento espiritual para enfrentar as investidas dos principados e potestades. Terceiro,
medite na palavra de Deus. Alimente-se regularmente da palavra de Deus e medite nela. Memorize versículos-chave que fortaleçam a sua fé e resistência espiritual. A palavra de Deus é a espada do Espírito que nos capacita a enfrentar os ataques do inimigo. Quinto, permaneça em comunhão com outros cristãos. Busque a comunhão com outros crentes e participe de uma igreja local. O apoio e a oração mútua fortalecem a resistência espiritual e proporcionam encorajamento durante a batalha espiritual. Sexto, vista a armadura de Deus. Coloque diariamente a armadura espiritual descrita em Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o 18. Cada peça da armadura representa uma proteção espiritual específica contra as investidas dos principados e potestades, como o capacete da salvação, as botas do evangelho da paz, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé e a espada do Espírito. O próximo é: renuncie ao pecado e à desobediência. Identifique áreas de sua vida que possam ser vulneráveis aos ataques do inimigo. Renuncie ao pecado e à desobediência, buscando a santidade e a submissão à vontade de Deus. E tem mais: esteja alerta e vigilante. Esteja atento aos sinais da atuação dos principados e potestades ao seu redor. Seja vigilante em relação aos pensamentos, emoções e influências negativas que possam abrir brechas para o inimigo. E combata com o poder do nome de Jesus. Utilize então, queridos, o nome de Jesus com autoridade, sabendo que nele há poder para subjugar as forças espirituais malignas. Proclame o nome de Jesus em oração e resistência espiritual. E também busque o auxílio do Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo guie e capacite você na guerra espiritual. Ele é o nosso consolador, ajudador e fortalecedor. Também você precisa persistir na oração e na batalha espiritual. A guerra espiritual é uma jornada contínua. Persevere na oração, no estudo da palavra e na resistência espiritual. Lembre-se de que em Cristo já temos a vitória e podemos enfrentar e vencer os principados e potestades. Vamos então para o quinto tópico: libertação e vitória sobre os principados e potestades. Então, amados, neste tópico mergulharemos no tema da libertação e da vitória sobre os principados e potestades por meio de Jesus Cristo. Então vamos lá, querido, preste bem atenção. Precisamos entender sobre a libertação em Cristo. Compreenda o poder libertador de Jesus Cristo e a obra que ele realizou na cruz. Por meio do sacrifício de Cristo, fomos libertos do domínio das trevas e transferidos para o reino do Filho amado de Deus. E você precisa também entender sobre a autoridade em Cristo. Reconheça a autoridade que você tem em Jesus Cristo para resistir e vencer os principados e potestades. Jesus deu aos seus discípulos autoridade sobre todo o poder do inimigo. E essa autoridade está disponível para todos os crentes. E também, queridos, trabalhe a renovação da mente. Compreenda a importância da renovação da mente para experimentar a libertação e a vitória sobre as influências espirituais. Renove a sua mente por meio da palavra de Deus, desfazendo mentiras e fortalecendo-se com a verdade. Você também não pode esquecer de arrependimento e confissão. Reconheça áreas de sua vida em que você pode ter aberto portas para a atuação dos principados e potestades. Chamamos isso de bases legais. Arrependa-se sinceramente e confesse seus pecados a Deus, recebendo o perdão e a purificação em Cristo, não esquecendo que a confissão é importante.
Também, amados, o poder do sangue de Jesus. Compreenda o poder purificador e redentor do sangue de Jesus. Aplique o sangue de Jesus sobre sua vida e declare a vitória que ele conquistou na cruz. E tenha resistência e combate espiritual. Aprenda a resistir às investidas dos principados e potestades por meio da palavra de Deus e da oração. Combata o inimigo com as armas espirituais que Deus nos deu, permanecendo firmes na fé e na autoridade em Cristo Jesus. Também busque a ajuda de líderes espirituais. Caso necessite de auxílio na batalha espiritual, busque o apoio e a orientação de líderes espirituais maduros e experientes. Eles podem oferecer direção, encorajamento e orações em seu processo de libertação. Você precisa também perseverar na fé. A jornada de libertação e vitória sobre os principados e potestades pode exigir perseverança e determinação. Mantenha-se firme na fé, confiando no poder de Deus para libertá-lo e capacitá-lo a viver uma vida de vitória. Queridos, também você não pode esquecer do testemunho e encorajamento. Compartilhe o seu testemunho de libertação e vitória com outros. Encoraje aqueles que estão passando por batalhas espirituais, lembrando-os de que em Cristo eles também podem experimentar a libertação e a vitória. E busque a presença de Deus. Aprofunde-se em seu relacionamento com Deus por meio da oração, adoração e comunhão. Vamos então para o tópico 6. Versículos e bases bíblicas para vencer a batalha. Aqui eu gostaria de trazer versículos para que você entenda que nosso Deus tem todo o poder. Vamos lá, Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Epístola de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, fugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 ao 5, está escrito: Pois as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda pretensão altiva que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. E Romanos, capítulo 8, versículo de número 37, está escrito: Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Colossenses, capítulo 2, versículo 15, está escrito o seguinte: E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Em Efésios, capítulo 1, versículo 21 ao 22, está escrito: Acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Na epístola de 1 João, capítulo 4, versículo 4, está escrito: Filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E em Efésios, capítulo 3, versículo de número 10, está escrito: Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nas regiões celestiais. E em Lucas, capítulo 10, versículo 19, diz assim: Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo,
e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Queridos, esses versículos podem ser usados como referência e base bíblica para o estudo e fortalecimento, fornecendo uma compreensão sólida sobre o tema dos principados e potestades e como enfrentar as forças espirituais. E aqui eu quero encerrar o nosso devocional falando que aprendemos sobre a importância da preparação adequada, o papel das armas espirituais e a vitória que pode ser alcançada por meio de Jesus Cristo. Descobrimos como aplicar os ensinamentos na vida diária, compartilhando a palavra e vivendo uma vida vitoriosa. Que este devocional seja um recurso para fortalecer sua compreensão e capacidade de enfrentar as forças espirituais em sua caminhada cristã. Que você se sinta encorajado a estudar, a buscar mais, buscar a Deus e caminhar em vitória sobre os principados e potestades. Lembre-se de que você não está sozinho ou sozinha nessa batalha espiritual. Deus está ao seu lado, equipando com as ferramentas necessárias para enfrentar as forças do mal. Confie em sua palavra, mantenha-se firme na fé e esteja pronto ou pronta para viver uma vida de vitória. Que a graça de Deus o acompanhe e que você possa experimentar a plenitude da liberdade em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Querido, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui tem um botão abaixo, se inscreva e após se inscrever, ative o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo interessante para a sua vida. Também, amados, você não pode esquecer de fazer seu comentário, ele é importante, ok? Comente aqui abaixo nos comentários, seu amém é importante, ok? Ou diga o que você aprendeu com esse devocional. Também não pode esquecer de dar o like, ok? Dê o seu joinha, ele é importante, faz subir o devocional e nós chegamos a outras pessoas que precisam entender sobre esse assunto. Queridos, estamos também lá nas redes sociais. Lá no Instagram você vai colocar @Ministério Pleno. No Facebook, @Ministério Pleno. Então, meus queridos, um abraço, um cheiro no coração. Até o nosso próximo devocional. Cristo voltará. Muitos confiam em carros e outros em seus cavaleiros. Muitos te louvam com lábios e o coração dividido, perdidos dentro da casa do Pai. Já não se lembram que o céu é real, tão ocupado com coisas banais. Abre os nossos olhos.